Bom dia, amados irmãos, irmãs e amigos. Vamos então para a palavra e vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. E nós vamos dar continuidade à exposição que temos vindo a fazer. E a semana passada começámos o capítulo 14, o Jonatas referiu e lembrou que começamos um novo capítulo no próprio Evangelho de Mateus. Porque o Evangelho de Mateus está dividido em blocos grandes de ações e discurso. Ações e discurso, ações e discurso. E no capítulo 13 terminámos um grande discurso, que era as parábolas do reino, e começámos uma nova fase. Para aqueles que fizeram o obreiro aprovado, como o Pedro e outros, no capítulo 14 nós sabemos que começa aqui um novo ano, uma nova fase do ministério de Jesus, que é o ano da paixão. Nós, no Evangelho de Mateus, temos primeiramente o ano da preparação, depois o ano da popularidade, onde Jesus está com as multidões, faz grandes coisas no meio das multidões, as pessoas vão até ele, vão atrás dele e tudo mais, mas ao mesmo tempo que essa popularidade cresce também a oposição ao próprio Jesus, que vem culminar no capítulo 13, com as parábolas do reino, estes mistérios do reino, que não são verdades que não são ditas a todos, mas não são percebidas por todos. E a partir do capítulo 14, nós começamos uma nova fase, que é o ano da paixão. É um ano onde Jesus vai então agora a caminho de Jerusalém, vai agora começar esta caminhada até Jerusalém, onde ele vai começar a explicar aos discípulos não somente quem ele é, mas o que é que significa ser um discípulo de Jesus. Notem os irmãos que a partir de agora do capítulo 14, nós até aqui nunca vimos uma referência sobre Jesus dizer que tinha que morrer, ser entregue pelos homens, ser crucificado, morrer e ressuscitar. Mas a partir do capítulo 14, não é logo no 14, mas a partir daqui, Jesus vai mostrar aos discípulos o que é ser o seu discípulo, vai mostrar o custo desse discipulado, vai mostrar lições sobre o que significa seguir a Jesus e que ele próprio vai morrer, ser entregue aos homens, morrer, ser açoitado, crucificado e vai ser ressurreto ao terceiro dia. É a partir daqui que Jesus começa a falar sobre a igreja. A referência à igreja só está a partir deste bloco do capítulo 14, no capítulo 16, mais concretamente. Ou seja, entramos numa nova fase. E esta nova fase começou a semana passada, do versículo 1 ao 12, pelo banquete, o banquete de Herodes Antipas. Os irmãos estão recordados, Herodes Antipas era governador, para aqueles que têm mapas na Bíblia, ou têm telemóvel, depois, não vão agora ao telemóvel, depois, mas para aqueles que têm mapas na Bíblia, podem ir ver que há várias jurisdições, e Herodes Antipas governava a zona da Galileia e a zona da Pereia, que são duas jurisdições, dois governos, dois locais de governação. E depois tínhamos até Herodes Arquelau, que depois ele deixou de ser, mas que governava a Judeia, e temos Filipe o tetrarca, que governava mais a norte e a noroeste, lá em Israel. E então Jesus está no seu ministério na Galileia, que era a governação de Herodes Antipas. E nós, a semana passada, vimos que Herodes deu uma festa, e nessa festa Herodias pediu a cabeça de João Batista por meio da sua filha Salomé, e assim foi entregue a cabeça de João Batista, morto João Batista, pelas mãos de Herodes. E isto aconteceu porquê? Porque Herodes, ouvindo falar de Jesus,
pensava que esse Jesus era João Batista que tinha ressuscitado dos mortos. E ficou com esta paranoia. E então entramos agora com o nosso texto, que vai no seguimento desta narrativa. E diz assim, então, a partir do versículo 13. Mateus 14, 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-me-os. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que se sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Até aqui a palavra do Senhor. Hoje vamos meditar e ver 4 verdades neste relato. Vamos ver a compaixão de Jesus, o desafio de Jesus, o milagre de Jesus e a abundância de Jesus. A compaixão de Jesus, o desafio de Jesus, o milagre de Jesus e a abundância de Jesus. Diz-nos então o primeiro ponto, o versículo 13 e 14. Vemos aqui a compaixão de Jesus. Diz então que Jesus, ouvindo isto, às vezes numa leitura apressada podemos pensar, ouvindo isto, que Herodes tinha morto João Batista. Não. Ouvindo isto, que Herodes pensava que Jesus era João Batista ressuscitado. Porque a morte de João Batista já tinha acontecido há um tempo atrás. Então, ouvindo, se Herodes matou João, e se ele agora pensava que Jesus era João ressuscitado, então ele iria perseguir também Jesus. Então Jesus, ouvindo isto, retira-se. Ele sai da zona da Galileia e vai para a zona de Filipe, o tetrarca, que é de outra jurisdição. Herodes não pode fazer nada. E tudo à volta do mar da Galileia. Nós podemos até pensar, Jesus estava com medo. Não, Jesus não está com medo. Jesus tem a sabedoria, porque há uma hora para ele se entregar. E ele há de se entregar. Ele não tem medo. Agora, aquela não era a hora. Aquele não era o momento para se entregar. Então Jesus, num ato de sabedoria também, retira-se daquela zona para não criar um conflito antecipado. Então, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabemos, a possibilidade é grande, este lugar para onde Jesus foi. Jesus atravessou o mar da Galileia e foi para Betsaida de Júlia, que era então onde governava Filipe o tetrarca. E ele foi para lá, fez a viagem de barco. E diz o texto que as multidões, vendo isto, né, sabendo as multidões, vieram das cidades, ou seja, elas contornaram tudo pela costa para chegar onde Jesus estava. E desembarcando, Jesus, quando desembarcou, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou ali os seus enfermos. As multidões, sabendo que Jesus ia para ali, percorreram toda a costa, a pé, né? Com desgaste. Sabem, as pessoas queriam ver Jesus. As pessoas queriam ouvir Jesus. Nós sabemos que nem todas as pessoas estavam literalmente de coração entregue. Sabemos isso. Sabemos por outros relatos que
muitos acabaram aquele dia querendo entronizar Jesus ali, coroá-lo rei, começar ali uma revolta contra o Império Romano. Mas não era a maioria. As pessoas queriam estar com Jesus. Percorreram quilómetros, enfrentaram incómodos, enfrentaram inconveniências e foram. Irmãos, quando nós pensamos na nossa vida hoje, na dificuldade que é de tantos de virem ao culto, adorarem a Jesus. Irmãos, nós estamos a adorar, a cultuar o mesmo Jesus que estas pessoas perseguiram ou seguiram para ir ter com Ele. É o mesmo, não é o outro. Na quinta-feira foi bem martelado isso. Jesus Cristo é o quê? Ontem, hoje, é o mesmo para sempre. É o mesmo. Nós adoramos o mesmo Jesus. Nós vamos atrás do mesmo Jesus. Nós cultuamos o mesmo Jesus. Nós queremos ouvir acerca do mesmo Jesus. E nós parece que ficamos, as pessoas daquele tempo iam atrás de Jesus. Irmão, irmã, tu hoje também vens atrás de Jesus quando vens aqui para o ouvir, para o louvar, para o cultuar. É o mesmo Jesus. É o mesmo. Porque é que tudo parece tão romântico na Bíblia, mas depois nas nossas vidas há uma dificuldade real em ir cultuar a Jesus? Porquê? Porquê? Mas nós, quando vimos ao culto, irmãos, também vimos para cultuar, para ouvir, para nos deleitarmos juntamente com os nossos irmãos na presença do nosso Mestre. É uma maravilha, irmãos. É realmente uma delícia podermos estar juntos como irmãos a cultuar o mesmo Jesus. Então, quando Jesus chega à costa, desembarca, ele olha e vê uma grande multidão esperando por ele. E sabem, Jesus, nós não temos este relato, mas sabemos que Jesus está cansado, está exausto, precisa de descansar, precisa de recuperar daquelas notícias. Jesus é homem, carne e osso como nós. E precisava de descansar, tanto ele como os seus discípulos. Mas quando ele chega, o que é que ele vê? Uma multidão a aguardá-lo. Eu não sei quanto a vocês, irmãos, mas eu imagino chegar do trabalho, né, sexta-feira, uma semana cansativa, cheia de problemas no trabalho, cheia de coisinhas para resolver, e nós já só queremos chegar à sexta-feira ao final da tarde para ir para casa e termos o nosso fim de semana descansado, a nossa noite descansada com a nossa família. Mas chegamos a casa e mal entramos em casa, é um filho que quer que a gente os leve não sei para onde, é um irmão que nos liga porque precisa da nossa ajuda, é o vizinho que nos pede para irmos lá porque ficou sem bateria no carro, e o descanso não vem nunca. E como é que nós ficamos? Frustrados, irritados, porque era o nosso descanso. No entanto, irmãos, Jesus, apesar de cansado, apesar de exausto, quando ele olha para aquelas multidões, para aquela multidão, ele olha para um povo também ele, exausto e cansado. E diz o texto que Jesus então compadeceu-se deles e curou os enfermos, os doentes, os cansados, os fatigados, os desanimados. E o termo aqui, o termo grego é muito forte, porque não é ter pena, não é ver uma situação e lamentar aquela situação, é ser comovido das entranhas, é ser comovido de dentro, do mais interior que há em nós. Jesus, olhando para aquelas pessoas, olhando para aquela multidão que estava ali para o ouvir, para o ver, para estar com ele, Jesus comoveu-se do mais íntimo do seu ser. Irmãos, aquelas pessoas ali
eram prova do declínio da liderança espiritual daquela altura. Aquelas almas estavam sedentas, buscavam sabedoria, buscavam palavra de Deus, buscavam poder vindo do alto, mas não encontravam nada disso nas lideranças, nos fariseus, nos saduceus, nos escribas. A condição deles era a condição que, como descreveu o profeta Micaías, eram como ovelhas sem pastor. Pessoas sedentas por alguém que lhes ensinasse as verdades de Deus. E Jesus, vendo aquelas almas sedentas de alimento espiritual, de água viva, compadeceu-se profundamente e curou ali os enfermos. Jesus foi para ali para descansar, para se recuperar. Mas nem por isso ele ficou revoltado ou frustrado, mas teve compaixão. Compaixão daqueles que o buscavam. Eu não sei quanto aos irmãos, mas eu não lido bem com interrupções. Alterações de planos à última da hora, a minha esposa e os meus filhos sabem, é rasgar-me o coração por dentro, não é? Eu ter as coisas planeadas de uma maneira, tenho a agenda certinha para tudo encaixar e de repente aquilo incomoda-me profundamente. É um problema meu. Mas o coração de Jesus não é assim, irmãos. Ele não se incomoda de ser interrompido. Jesus não se incomoda quando tu o interrompes. Jesus não se incomoda, o seu coração é compassivo para com aquele que o busca. Jesus abdicou do seu tempo de descanso e de recuperação para abraçar aqueles que o buscavam no seu sofrimento. Irmãos, que esta é uma verdade maravilhosa. Jesus é este Rei compassivo, misericordioso, gracioso. Sabem, quem conhece a história da Bíblia, conhece a história de Esther, que tendo que ir ter um encontro com o rei Assuero por causa da situação dos judeus, ela não sabia o que é que iria acontecer naquele encontro. Se o rei a iria receber e estaria tudo bem, ou se ele não a iria receber e mandá-la a matar. A Esther não sabia o resultado daquele encontro. Mas sabem, Jesus não é Assuero. O nosso rei é um rei compassivo com aqueles que o buscam, com aqueles que vão à sua presença. Portanto, meus irmãos, eu quero encorajar cada um de nós a irmos a Jesus. Eu quero dizer que Ele conhece o teu cansaço. Ele conhece as tuas fadigas. Ele conhece as tuas lutas. Ele conhece as tuas dores. Ele conhece muito do teu desânimo. Ele conhece muito dos teus medos. Ele conhece e Ele olha para ti com compaixão. Ele olha para ti com amor gracioso. Por isso também, irmãos, eu quero encorajar a falarmos mais de Jesus. Irmãos, nós vivemos numa terra, num país, num mundo onde as pessoas estão sedentas por propósito, por significado, por valorização. O ateísmo já entrou em falência. Isso está claro para aqueles que olham para a sociedade, para os sociólogos. O ateísmo está em declínio. Mas isso não significa que há uma volta para Deus. O que está a acontecer é as pessoas... o ateísmo realmente não dá nada, não oferece nada, não preenche nada. Mas o que é que as pessoas estão a fazer? Estão muitas a sair do ateísmo e a buscar algum significado espiritual em alguma coisa. Em alguma coisa. Irmãos, e nós pertencemos àquele que pode responder afirmativamente a todas as nossas necessidades. Então falemos de Cristo, irmãos. Proclamemos este Rei compassivo, misericordioso, que recebe o pecador na sua presença, não para o destruir, mas para o perdoar, para o restaurar.
para lhe trazer vida. Jesus é este rei compassivo, que chegando à costa do mar da Galileia, olha para as multidões e compadeceu-se delas. Então o versículo 15 apresenta-nos o desafio de Jesus. Diz o texto que ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Ao cair da tarde, os judeus, na contabilidade judaica, era 2 tardes. Era a primeira tarde, que era das 15 às 18, e depois a outra era das 18 às 21. Os irmãos notam aqui a segunda tarde, esse segundo horário, no versículo 23, por exemplo, que diz assim: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Em caindo a tarde é este período das 18 às 21. Aqui é das 15 às 18. Os discípulos estão a ver, o dia está a acabar, então há uma necessidade, há um problema. Começava a ficar perigoso estar ali muito mais tempo, era de noite, era difícil as pessoas irem comprar comida. E a solução dos discípulos é muito pragmática. As pessoas vão embora, cada um compra a sua comida e cada um safe, não é? Cada um que se safe. O problema era da multidão, não era dos discípulos, não é? Eles arranjaram uma solução para que cada um resolva o seu problema. Manda-os embora e eles que se safem. Esta é uma tendência nossa. Nós percebemos o problema, mas não queremos ser parte da solução. Nós identificamos muito bem o problema, mas não queremos ser parte da solução. Manda-os embora e eles que arranjem comida para eles. Queremos sempre terceirizar, deixar para o outro o problema dele. Assim não há grande custo ou nem grande envolvimento da nossa parte. Mas Jesus então sai-se com uma frase desconcertante no versículo 16. Ele diz: não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Imagina agora o Marco dizer à Natasha: amor, hoje convidei toda a gente que estava na igreja para vir cá almoçar. Como é que a Natasha ficaria? Alegre, sorridente, não era? Só que não. E foi o que Jesus fez. Deem vocês de comer. Dai-lhes vós de comer. Será que Jesus pensava que eles tinham trazido alimento para aquela multidão? Era isso que Jesus estava a pensar? É claro que não. Jesus sabia que eles não tinham comida suficiente. Então qual é o propósito desta ordem? Se Jesus sabia que não havia comida suficiente, porque é que Jesus diz: dai vós mesmos de comer? É que Jesus está a usar este momento para ensinar aos discípulos o que é que significa dependência e insuficiência. Jesus muitas vezes coloca o discípulo em situações difíceis, em becos sem saída, para que o discípulo reconheça a sua total falência de recursos. O Senhor a mim já me colocou algumas vezes ali, e certamente colocou os irmãos também em alguma fase da nossa vida. Colocou-nos em tal beco que nós temos que orar: Senhor, eu não tenho nada não consigo resolver isto. Colocou-nos em tal necessidade que o único olhar que nós tínhamos era para os céus, porque não havia mais recursos, não havia mais possibilidades, não havia mais maneira de resolver o nosso problema. E Jesus faz mesmo isso com cada um de nós, para que nós aprendamos que somos pó e ao pó tornaremos, que não temos nada, não temos nada. Jesus dá uma ordem que é humanamente impossível de ser cumprida pelos discípulos. Mas é exatamente aí que Jesus quer colocar os seus discípulos, na impossibilidade deles. Jesus quer e coloca muitas vezes os seus discípulos, que sou eu e és tu, na impossibilidade.
na ausência total de recursos, na incapacidade total. Jesus também está a ensinar que os discípulos devem fazer a passagem, não é? A passagem daqueles que recebem para aqueles que dão. Irmãos, não é possível prolongarmos o nosso estado de meninos de leite, bebés, continuamente. Os discípulos tinham que passar de aqueles que recebem, aqueles que são os beneficiários, para aqueles que contribuem, que são a mão de obra, que são a parte da solução, que são cooperadores na missão. Infelizmente, muitos cristãos permanecem sempre como aqueles que estão lá para receber e não para dar. E qual é a resposta dos discípulos? Não temos senão. Reparem, é já uma perspectiva de escassez. Olha, não temos senão o quê? 5 pães, não eram 5 broas, não eram 5 pães de Mafra, né? Não eram jeitosos. Eram 5 bolinhos de cevada achatados, tipo o pão pita que nós compramos, ou o pão sírio. Era uma coisinha assim, tipo um wrap, não é? Para embrulhar. E tinha 2 peixes, bom, estariam em salmoura ou secos, mas que era para dar um bocadinho de sabor ao pão, não é? E para ter alguma proteína. Era o que eles tinham. O problema dos discípulos é o nosso problema, não é? É que ele diz, nós não temos maneira de dar. Porquê? Porque eles mediram a obra de Deus pelo tamanho dos recursos que tinham. E nós também fazemos isso. Medimos a obra de Deus olhando para os nossos recursos, olhando para aquilo que nós temos, para aquilo que nós podemos oferecer. Eles olharam para o que tinham e concluíram que não era possível. Era até ridículo sugerir uma coisa dessas. Irmãos, nós não somos assim. A igreja não tem condições para sustentar alguém. Não temos muita gente. Vamos lá conseguir agora plantar uma nova igreja. Não tenho muito tempo para servir, então não posso servir de modo nenhum. Eu não tenho estudos teológicos, não tenho essa capacidade de falar. Consigo lá abrir a Bíblia com um colega de trabalho e estudarmos a Bíblia juntos. Só tenho isto. O que é isso? O que é que eu poderei fazer? Como poderei fazer? Como é que a igreja pode avançar se somos tão poucos? Se temos tão pouco, a mentalidade é sempre a mesma. Só tenho isto. O que é que isto está para fazer? Nada. E sabem, se por um lado Jesus nos quer colocar ali para que vejamos a nossa incapacidade, por outro lado, nós erramos em ficarmos com esse bloqueio na nossa mente e no nosso coração, de pensar que se é tão pouco, então não vale a pena fazer nada. Então como é que resolvemos isto? Como é que ligamos estas duas coisas? Reconhecer que somos insuficientes e ao mesmo tempo não nos deixarmos abater por essa insuficiência. A resposta vem nos versículos seguintes. Versículos 18 e 19. O milagre de Jesus. Diante da escassez humana, Jesus dá uma ordem. Trazei-vos. Ou seja, a partir daqui Jesus assume total controle. Primeiro ele diz, deem vocês de comer. Como? Só temos isto. Tragam-me isso então. Trazei-vos. Uma vez que ficou claro que era impossível para os discípulos aquele pouco, nas mãos do rei seria mais do que suficiente. Sabem, o pouco retido com os discípulos alimentaria uma pessoa. Mas o pouco nas mãos de Jesus faz coisas extraordinárias. A única maneira da nossa escassez ser multiplicada é quando ela é colocada aos pés de Jesus. Senhor, eu só tenho isto. Mas é teu. Toma. É só isso que temos que fazer. Senhor,
Eu só tenho 1 hora por semana. Meia hora por semana. Senhor, eu só tenho estas capacidades, este dinheiro, estas skills. Só tenho estes recursos, Senhor. Mas eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Usa, multiplica, faz abundar para a glória do teu nome. É esta a atitude do discípulo. Não é retrair-se com aquilo que tem, mas é o pouco que tem, leva-o aos pés de Jesus e diz: Senhor, usa para a tua glória e faz abundar para a glória do teu nome. Então, no versículo 19, Jesus manda a multidão assentar-se na relva. Quando a palavra diz que foram para um lugar deserto, não é, a nossa mente é logo o quê? É o deserto do Saara, não é? Só areia, não é? Não. O termo significa um lugar desolado, no sentido de não está habitado por ninguém, não tem habitações, mas é pasto, é um pasto verdejante. Então temos um pasto verdejante, o Senhor manda sentar as pessoas na relva, e temos uma multidão, mais de 5.000 pessoas sentadas no campo, e o Senhor Jesus a presidir aquele banquete, orando pelos alimentos, dando graças por aqueles 5 pães e 2 peixes. Provavelmente Jesus faz a oração judaica, não é? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que fazes brotar o pão da terra. Provavelmente foi isso que Jesus disse. Abençoou o pão. E Jesus parte o pão e começa a distribuir pelos discípulos e pelas pessoas. O cenário do milagre, irmãos, é de ordem. Repararam? É de paz, é de tranquilidade. Não há tumulto, não há caos. Mas tudo ocorre com ordem, com dignidade. Os discípulos começam a distribuir sem que haja pão para todos ainda. Reparem, Jesus não fez aparecer lá uma montanha de pão e um monte de peixe. Não, mas à medida que o pão e o peixe eram distribuídos, pão e peixe apareciam nos cestos. O que nós estamos a ver ali é um ato criador do próprio Jesus. O milagre é um milagre criador, porque é tirado pão e pão aparece no cesto. É tirado peixe e peixe aparece no cesto. Isto é um milagre da criação. Outra verdade importante é o papel dos discípulos. Reparem, eles que não tinham nada para oferecer, sob o comando de Jesus, eles são transformados em canais de graça. E são eles, aqueles que não tinham nada para dar, que estão a distribuir pão e peixe para aquelas pessoas. Esta seria uma lição importantíssima para o ministério dos apóstolos. Os apóstolos aprenderiam que o ministério do Evangelho seria realizado por meio deles, mas não por causa deles e nem das suas capacidades. Aqui os apóstolos aprenderiam esta lição que iriam aplicar mais tarde. Quando está aquele homem coxo lá à porta do templo, o que é que Pedro diz? Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e fica de pé. Não é por causa deles, não é por causa das suas capacidades, mas é eles a serem usados nas mãos do Mestre. Esta é uma aprendizagem para nós, irmãos. A obra de Deus e a missão de Deus é realizada não por meio das nossas capacidades. Não vai ser por meio dos teus e dos meus recursos. Mas a obra de Deus é realizada quando nos colocamos a nós e aos nossos 5 pães e 2 peixes aos pés do Mestre. A obra é dele, o poder é dele, a missão é dele, glória a ele eternamente. Então olhamos para a abundância, verso 20. Diz que todos comeram e se fartaram. Uma refeição cheia, abundante.
Sabem, irmãos, esta é a mesa do nosso Rei. A mesa para a qual tu estás convidado a vir e a comer também. Que é um contraste gritante com o banquete anterior. Sabem, no banquete do versículo 1 ao 12, banquete de Herodes, reinava o pecado, a inveja, o orgulho, a sedução, as tramas, a morte. Mas neste segundo banquete temos o poder de Deus, a provisão celestial, a paz do campo, a alegria da abundância. Eu não sei porque é que tantos continuam a preferir o banquete de Herodes, quando há bênção e alegria no banquete de Jesus. Porque é que nós continuamos e tantos continuam a ter alegria e algum prazer onde só há morte, onde só há escuridão, quando temos um campo verde e Jesus a dar pão, alimento àquelas pessoas. E olha a abundância. Foi a tal ponto que sobraram 12 cestos cheios. Eram cestos de vime rígido, com alças nos ombros. Eram cestos para carregar aos ombros. Normalmente eram usados por judeus para transportar comida, principalmente quando tinham que ir para regiões gentílicas e o judeu não comeria as comidas que se vendiam naquelas praças. Ele transportava a sua própria comida. E estes cestos, 12 cestos, estavam cheios. E não eram 12 cestos por acaso, né? Foi um para cada discípulo, um para cada apóstolo, para que todos eles se lembrassem daquele dia, daquela provisão. Cada apóstolo levaria o peso daquela provisão nas suas costas. E quando a dúvida sobre a provisão de Deus viesse ao coração, eles deveriam lembrar-se do peso de cada cesto que carregaram. Quando começam a vir as dúvidas, será que Deus vai ajudar? Será que Deus vai intervir? Será que Deus pode fazer alguma coisa? Olha para trás. Olha, lembra-se dos cestos. Lembra-se do peso dos cestos. Olha para trás. Quando o medo da insuficiência, da escassez nos assaltar ao coração, o que é que nós fazemos? Cantamos aquele velho hino. Não sei se os irmãos me querem ajudar. Cada bênção nos convém lembrar, as bondades do Senhor contar. Ao somá-las, vemos cada vez quantas maravilhas nosso Deus já fez. Amém, irmãos? Amém. Há abundância na presença do Rei, irmãos. Há delícias na presença do Rei. Há provisão na presença do Rei. Há cuidado, há alegria. Era disto que os discípulos deveriam recordar, e cada um de nós. Quantas bênçãos o Senhor já nos tem dado. Quantas bondades o Senhor já tem derramado sobre nós. Quantas. Quantas maravilhas Deus já tem feito na tua vida. Na vida desta igreja. Então, quando olhamos para o futuro e sentimos medo do futuro, olhamos para trás e vemos como o Senhor tem sido bom, fiel, provedor. 12 cestos cheios, para que ninguém se esqueça de como o Senhor é poderoso para multiplicar aquilo que na nossa mão é nada. É nada. Então, no versículo 21, Mateus diz: e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Há estudiosos que eu creio que também pode ser um número muito, muito grande, cerca de 20.000 pessoas, contando com mulheres e crianças, mas certamente mais de 10.000 pessoas eram. Provavelmente 15.000 é possível. Era muita gente, irmãos.
Não são 70 pessoas, nem 80, nem 100, nem 1000. São 10.000 pessoas. 10.000 pessoas. O que é que nós temos aqui, irmãos? Mateus termina este episódio contando esta multidão no deserto, alimentada de forma miraculosa. E o que ele nos está a mostrar aos leitores e a nós, o pastor das nossas almas, é que o pastor das nossas almas é Jesus Cristo. É Ele que dá alimento. É Ele que dá sustento. Ele é aquele pelo qual Moisés pediu ao Senhor que conduzisse o povo, que o fizesse sair e entrar em segurança. Jesus, Mateus está a mostrar e a lembrar, Jesus é muito maior do que Elias e o milagre de não acabar o azeite e a farinha naquelas vasilhas. Jesus é muito maior que Eliseu, que alimentou 100 homens com 20 pães. Jesus é o pastor que te leva a ti e a mim a pastos verdejantes e nos alimenta. Este milagre aponta também para o verdadeiro alimento que vem do céu, o próprio Jesus, o pão da vida. Quem come deste pão nunca mais terá fome, quem crê nele nunca mais terá sede. Então, meus irmãos, para concluir, aquele foi um dia maravilhoso. Um dia que começou com a intenção humana de fazer um retiro, de descanso, de refrigério, mas que se transformou num dos maiores palcos da glória de Deus. Uma multidão faminta e cansada foi recebida com entranhável compaixão. Foi curada das suas enfermidades e abundantemente alimentada. E os discípulos eles saíram dali transformados. Eles aprenderam a preciosa lição de que não importa quão pequenos sejam os nossos recursos, nossa função é entregá-los inteiramente a Jesus para que Ele os multiplique. Ali, naquele campo verdejante, foi testemunhado também o poder criador de Jesus e o seu perfeito cuidado pastoral com o seu povo. Para terminar, como é que nós aplicamos isto para amanhã de manhã, segunda-feira? Se amanhã acordares a sentir-te exausto e sobrecarregado, seja pelas pressões da vida, dificuldades familiares, no trabalho, medos, receios, eu quero que tu te lembres que tu tens um Rei que não rejeita as tuas interrupções, mas te recebe com compaixão. Corre para Ele em oração. Ele é compassivo, bondoso. Ele conhece a tua aflição. Irmãos, não é suficiente nós sabermos que Jesus é isto. Nós temos que nos apropriar disso para a nossa vida. Os irmãos sabem que há uma diferença muito grande entre eu saber que Jesus cuida de mim, eu sei disto, entre saber isto e descansar porque Ele cuida de mim, há uma grande diferença. Então não basta nós sabermos que Jesus é o provedor e o cuidador e é compassivo. Não basta saber isso. Eu tenho que saber isso e apropriar-me disso para a minha vida na segunda-feira, na terça-feira, em casa, no trabalho, sabendo que, sim, os recursos não são muitos, as dificuldades são, mas o meu coração está sossegado porque eu sei que Jesus cuida de mim. Apropriar-me desta verdade para a minha vida. Jesus é aquele que não te vai rejeitar nunca quando vais a Ele em busca de auxílio. Ele conhece a tua aflição. E também, irmãos, se olhas para os teus recursos, se olhamos para os nossos recursos, seja a nossa conta bancária, a nossa saúde, a nossa capacidade mental, os nossos talentos, parece que não são grandes talentos assim, não é tão talentoso assim, e sentimos até o desespero da escassez, não fiques paralisado. E como igreja, irmãos, não fiquemos paralisados com os nossos poucos recursos, irmãos.
Peguemos cada um de nós nos 5 pães e 2 peixes, por mais ridículos que eles pareçam, e coloca-os hoje mesmo nas mãos do Mestre. E diz-lhe: Senhor, é tudo o que eu tenho, mas é teu. Não sei falar muito bem, mas usa-me na palavra. Não tenho grandes recursos financeiros, mas aqui está, o pouco que consegui juntar. Faz a tua obra, Senhor. Não tenho muito tempo, mas esta hora que eu consegui, usa-me para servir o irmão, para aconselhar o irmão, para visitar o irmão. Senhor, eu não tenho muito, mas o que tenho é teu. E depois descansa, vendo Jesus fazer com aquilo que tu tens muito mais do que aquilo que tu poderias fazer por ti mesmo. Isto é um milagre tremendo, irmãos. Um milagre que nos fala de cuidado, compaixão, mas também de confiança naquele que pode fazer todas as coisas, muito mais do que aquilo que pensamos ou sequer imaginamos. Que o Senhor nos abençoe.